Quero começar este vídeo com uma citação de Luther em Missão Impossível, onde ele disse: Nossas vidas não são determinadas por uma única ação. Nossas vidas são a soma das escolhas que fazemos. Isso é verdade para mim, é verdade para você e é verdade para Charlie Kirk e é até verdade para todos aqueles esquerdistas furiosos, loucos e insanos que estão comemorando a morte de Charlie Kirk. Pensei que já tinha visto tudo. Mas, como sempre, como esperado, sem falhar, a esquerda continua mergulhando nas profundezas da depravação humana, da vulgaridade humana. Agora, não digo que sou seu maior fã, porque eu não sabia muito sobre ele. Eu sabia que ele era um grande comentarista político conservador. Eu sabia que ele era muito influente, mas ele falava principalmente sobre política americana, uma área que está fora da minha especialidade e interesse, mas eu o conhecia. Eu até reagi a um dos vídeos dele que saiu há alguns meses, onde ele foi entrevistado pela Grã-Bretanha News, onde ele falava sobre os perigos do Islã na Grã-Bretanha. E desde o falecimento dele, eu vi alguns vídeos em que ele fala sobre os perigos do Islã nos Estados Unidos também. O que irritou muitos muçulmanos, que aliás também estão comemorando a morte dele, e todas essas pessoas autoproclamadas justas, todas essas pessoas que querem mostrar virtude. Deixe-me lembrar você que essas pessoas afirmam ser os porta-vozes da não violência, compaixão, civilidade humana, cuidado com os outros. Mesmo assim, eles comemoram a morte de pessoas com quem discordam. Charlie Kirk foi morto a sangue frio na frente de sua jovem família. Ouvi que a filha dele também estava lá. Ela deve ter cerca de 4 anos, a minha tem 3. Essa idade é muito crítica. Ele era claramente um bom pai, vi alguns vídeos dele. Você pode perceber muito sobre o caráter de um homem, como ele trata os filhos, como ele trata a esposa. E olhando para isso, acho que ele era um pai amoroso, não um marido amoroso. O jeito que a filha dele corria para ele revela muito sobre quem ele era. E é aquela filha jovem, quero dizer, eu sinto por ela. Ela viu o pai dela desmaiar bem na frente dela. Ela deve estar perguntando para a mãe: cadê o papai? Quando o papai vai voltar para casa? Ela está na idade em que entenderia que algo está errado, e isso vai ter um impacto psicológico profundo na criação dela, na psique dela. Eu sou ateu, mas realmente rezo por ela. Às vezes coisas tão horríveis acontecem, e nós, como seres humanos, somos tão impotentes que precisamos recorrer a alguma coisa. Como disse, eu não sabia muito sobre as crenças ou opiniões de Charlie Kirk. Mas desde a morte dele, as pessoas têm enviado vídeos comprometedores em que ele supostamente age como um misógino, racista, homofóbico. E eu assisti a esses vídeos, acho que devo mostrar alguns desses vídeos. Eu não sei se esses esquerdistas malucos e perturbados são ignorantemente intencionais, completamente desonestos, ou simplesmente pessoas de quociente de inteligência baixo, idiotas, burras. Eu não sei qual dessas opções é. Francamente, não importa, porque o que importa é o que você fala. Então essas pessoas estão publicando vídeos comprometedoras, misóginos, homofóbicos e racistas de Charlie Kirk. Eles estão colocando algo na legenda, embaixo estão colocando um vídeo que supostamente diz o que a legenda diz. Ao ver esse vídeo, você fica confuso, sem entender nada. Você se pergunta, isso não foi o que ele disse? Ou isso claramente não foi o que ele quis dizer? Ainda assim, sem vergonha, eles compartilham isso na própria bolha deles. Eles perpetuam, repetem essa mentira diversas vezes, espalham entre si e passam a acreditar dogmaticamente. Por exemplo, muitos pró-Palestina comemoraram a morte dele, dizendo: isso acontece todos os dias na Palestina. E ele comemorou a morte deles e eles postaram um dos vídeos dele. Deixe-me ver se consigo encontrar. Ok, não consigo encontrar esse vídeo agora. Se eu achar depois, talvez coloque aqui. O que Israel está fazendo não é ruim. Matar crianças não é ruim. É isso que você está dizendo. Espera um segundo, mas você tem que ir imediatamente. Com sangue ou não? Eles estão matando crianças intencionalmente? É isso que você está dizendo? Sim? Não? Eles não estão? É isso que nós fazemos. Por que vocês estão matando eles? Boa pergunta. Por que há crianças mortas? Israel está parado? Eles pensam: como matar mais crianças em Gaza? Então por que matar crianças?
Exatamente, vamos pensar. Talvez seja porque o Hamas usa crianças como escudos humanos em suas bases militares. Ele deixa claro que não comemora a morte de civis comuns de Gaza, mas culpa o Hamas pelas mortes deles. Isso é algo que eu também já disse. Eles dizem que eu sinto prazer em ver pedaços de civis e crianças de Gaza explodidos. Quando eu nunca disse nada parecido com isso, nem remotamente próximo disso. Sempre afirmei que o Hamas é responsável por essas vítimas, assim como Charlie Kirk disse. Mas esse tweet teve mais de 1 milhão de impressões. Um esquerdista pró-Palestina, de cabelo azul, do país dos woke, usou isso como prova contra Charlie Kirk. Mas quando você assistia aos vídeos, ele não disse nada disso. Claro, é abominável, é atroz que tantas crianças, mulheres e civis inocentes estejam morrendo em Gaza, mas ele culpou o Hamas por isso? Nós temos o direito de ter essa opinião. Não precisamos aceitar tudo o que nos empurram goela abaixo. Nós não precisamos aceitar a narrativa deles, mas esse é o mundo engraçado da esquerda em que vivemos. Ou você aceita a narrativa deles como ela é, ou você é fascista, misógino, nazista, racista. Ah, e ainda existe outro grupo, pessoas que sofrem da síndrome de desarranjo por Israel. Eles sempre acham o lado israelense, aconteça o que acontecer. Pessoas como, eu sempre esqueço o nome dele, aquele lutador de artes marciais mistas que é o pior dos piores, e a garota síria. Todos divulgam a teoria da conspiração de que Israel o matou. Por que fariam isso? Porque Charlie Kirk tinha começado a criticar Israel de forma leve. Não é incrível que Israel esteja indo atrás dessas pessoas que são predominantemente pró-Israel, mas que às vezes criticam Israel de forma leve? Ao mesmo tempo, Israel não está matando essas pessoas assim. Philip Jakes, Dan Bilzerian, garota síria. Israel não está matando quem ganha a vida espalhando desinformação contra o país. Essas pessoas não são inteligentes. Novamente, como eu disse, não sei se eles são intencionais, ignorantes, completamente desonestos ou simplesmente burros. Mas, sinceramente, não importa, o dano já foi feito. A coragem e a convicção com que eles espalham suas besteiras causam o dano. Eles sabem que funciona e vende, só pense nisso. Israel não está matando aquelas pessoas que dia após dia espalham ódio contra judeus e israelenses, mas Israel mata aquelas pessoas que criticam Israel de forma moderada. Isso faz sentido, já critiquei Israel moderadamente algumas vezes. Se eu for morto, claro, é Israel. Não tem nada a ver com islamistas, não tem nada a ver com esses progressistas. Mas tem que ser Israel, porque uma vez eu critiquei Israel de forma moderada. Essa síndrome de desvario sobre Israel também é única. Não importa o que aconteça, qualquer coisa que aconteça, Israel é o culpado. Ouvi dizer que Charlie Kirk acredita que, se voltar contra Israel, será morto por Israel. É, claro, muito convincente. Que evidência confiável é essa? Mas o que isso causou? Preciso mostrar alguns desses vídeos para exemplificar esse comportamento insano e esquerdista. Pode te deixar irritado, mas esse não é o objetivo, porque eu pensei sobre isso, realmente pensei sobre isso. Me perguntei, consigo descer a esse nível agora? Não sou nenhum santo. Eu falo muitas coisas maldosas para as pessoas que tentam me provocar. Eu falo muitas coisas maldosas, às vezes até xingo. Mas a violência é onde eu traço o limite. Porque se a vida humana não é sagrada, então o que é? Porque uma vez que você está morto, você está morto. Não existe nada além da vida humana. Sim, queremos um mundo onde cuidamos do meio ambiente, dos animais e, acima de tudo, da humanidade. A vida humana é a coisa mais importante. Mas a esquerda criou um mundo onde você pode simplesmente rir e zombar da morte das pessoas. Então eu me perguntei: existem tantas pessoas de quem eu não gosto? Existem muitas pessoas de quem eu não gosto. Vou abrir uma exceção para pessoas como Osama Bin Laden, Ismail Haniyeh ou aquele outro cara que morreu como um rato. Esses guerreiros militantes, terroristas, aí estabeleço um limite. Mas pessoas normais, pessoas que dizem coisas horríveis online, digamos Muhammad Hijab al-Dawa, ou comemorar a morte delas, pensei muito sobre isso. E eu disse, eu acho que vou ser indiferente. Mas não vou zombar deles, vou pensar nos familiares deles, vou postar um tweet respeitoso e vou até me esforçar para pensar bem deles, ou pelo menos não sentir alegria com isso. Isso revela muito sobre minha bússola moral e a das pessoas que vou mostrar a vocês. Não valorizam a vida humana. Uma diferença de opinião já é suficiente para justificar a morte.
Se isso não é fascismo, o que é? Veja alguns vídeos dessas pessoas depravadas. Veja essa mulher, ela tem 1 milhão de seguidores. Ele era pai, acho que ele não presta agora. Já viu bastante. Ele debateu com Charlie Kirk. Veja ele. Ele falou isso. Charlie Kirk levou um tiro. Vamos nessa, porra. E ele ganhou a presidência da União de Oxford. É isso que está saindo de Oxford. É isso que está saindo de Harvard e Cambridge. As instituições ocidentais deveriam nos dar a próxima geração de pensadores, cientistas, intelectuais, filósofos. É isso que recebemos? O futuro parece sombrio. Senhoras e senhores, olhem para ele. Bem aqui, bem aqui. Nossa mãe não está sobrevivendo e, inshallah, ele não sobreviva. Meu dia melhorou totalmente. Descanse em paz. Ele é muçulmano. Eles mentem descaradamente. Morreu dizendo algo racista. Isso é completamente insano. Ele não disse isso. Fizeram uma pergunta para ele sobre violência armada e ele perguntou: você inclui violência de gangues nisso também ou só tiroteios em escolas? O que tem de racista nisso? Então não podemos falar sobre violência armada de gangues africanas porque, se falarmos, é considerado racismo. Eu não falo sobre isso. Eu vi aquele vídeo daquela pobre garota ucraniana vai me assombrar por muito tempo. Acho que tuitei sobre isso algumas vezes, o olhar de puro terror no rosto dela. Ela escapou de uma zona de guerra, ela escapou das bombas do Putin. Ela se mudou para a América esperando que estaria segura. E ela estava trabalhando em uma pizzaria e voltando para casa depois do turno usando um boné, calça, tentando passar despercebida, mas ela era daltônica. Ela se sentou na frente de um lunático desvairado. Aliás, a esquerda criou uma vaquinha online para ele, e o motivo para criar essa vaquinha foi que ele era vítima do sistema. Eles ainda idolatravam criminosos. Eu não sei quem disse isso. Acho que essa frase foi atribuída a Adam Smith, o pai do capitalismo. Ele afirmou: ser leniente com o criminoso é injusto com a vítima. A esquerda está criando um mundo realmente bagunçado. Eles têm compaixão por assassinos, estupradores e pedófilos, mas não têm compaixão pelas vítimas deles. A mídia de esquerda não falou sobre aquela pobre garota ucraniana, Irina, mas fizeram de George Floyd, um criminoso e viciado em drogas, um herói. Ele estava sob efeito de fentanil. Aparentemente, ele morreu de overdose de fentanil. Ele não morreu pelo joelho do policial em seu pescoço, mas ainda assim o fizeram herói. Eles estão demonizando Charlie Kirk, independentemente do que você acha dele. Aliás, encontrei algo. Discordo dele sobre o aborto. Defendo o direito de escolha. Pronto. Isso é motivo suficiente para eu desejar a morte dele? Por causa de uma questão dessas? Todos somos apaixonados por nossas crenças e ideólogos. Veja esse vídeo, é o pior. Apenas observe e ouça eles. Charlie. Kirk foi baleado e morto. Como você se sente? Feliz despedida. Uau, você viu que Charlie Kirk acabou de ser baleado e morto? Isso é... Bom. Uau, isso é bom. É bom que as pessoas estejam sendo baleadas só por causa de opinião política. Bom que as pessoas estão morrendo na América. Charlie Kerr foi baleado e morto hoje, viu? Só de olhar, dá pra ver que é um lunático progressista. Sim, eu vi. É um homem, talvez. Na verdade, eu não sei. Hoje em dia nem dá pra saber. Como você? Se sente sobre Isso? Eu realmente não tenho nenhum sentimento sobre isso. Quem é você? Charlie Kerr que foi baleado e morto hoje? Estamos apenas ouvindo as pessoas. E você? Se sente sobre isso? Alguém precisava fazer isso, é assim que me sinto agora. Alguém tinha que fazer isso. Não vemos mais assassinatos de justiceiros por diferenças políticas porque essas pessoas são covardes. Eles esperam que outros façam isso, como muçulmanos moderados dizendo: não desrespeite o Islã porque alguém vai te matar, e no fundo eles contam totalmente com esses extremistas para isso. Esse é um sentimento genuíno entre muitos muçulmanos moderados. Eles querem que aquele muçulmano fanático cuide de você. Lembro quando Elon Musk enfrentava esses esquerdistas? Não lembro quem foi. Talvez evite identificar errado, mas muitos comentaristas influentes de esquerda diziam que alguém ia dar um jeito nele. No dia 29 de março é meu aniversário e tudo o que eu quero ver acontecer no meu aniversário é o Elon ser derrubado. Sim,
Olha isso, olha esse comportamento insano. Eles pegaram ele na rede, eles pegaram ele... Por que todos eles parecem tão retardados? Olha pra ele, o que é isso? Um chicote de merda no pescoço. Parece um maldito filme de samurai. Ah, boas notícias. Boas notícias, pessoal. Boas notícias. Mais uma. Olha esse palhaço. Olha essa mulher. Tenho notícias de última hora. Achamos que Charlie Kirk Acabou de levar um tiro no pescoço. Eles não percebem que o mundo que estão criando pode acontecer com eles? Esqueça o que vai acontecer depois que morrermos. Quero dizer, Charlie Kirk não está vendo nada disso. Ele não sabe de nada disso. Muitas pessoas estão feridas. Sei que Charlie Kirk era cristão e alguns de vocês podem ser também. E talvez acreditem nisso. Ele está olhando para as pessoas lá de cima e provavelmente está focando mais nas pessoas que estão tristes com a sua morte. Esses progressistas são em maioria ateus, assim como eu. Nada poderia ser mais constrangedor do que ver seus coideólogos se comportando da maneira que estão se comportando. Mas essas pessoas não entendem que amanhã pode ser com elas. O mundo de violência que eles estão criando, eles mesmos podem se tornar vítimas dele. E posso te dizer uma coisa, todas essas pessoas que você viu, nenhuma delas sabe lutar. Olhe para elas. Braços magrelos provavelmente usam drogas. Eles não sabem lutar. Eles nem merecem nosso respeito como adversários. Eu respeito os muçulmanos porque não usam drogas, treinam, se exercitam e são fortes. Esses lunáticos de esquerda, woke, com cabelo roxo, cheios de piercings engraçados pelo corpo todo. Eles não sabem lutar, mas estão criando um mundo muito violento. Eu já disse antes que o Ocidente ficou civilizado demais para o próprio bem, então os brancos se tornaram civilizados. Ordens de serviço comunitário ou sentenças brandas, principalmente na Europa, funcionaram com os brancos. Porque um branco não quer ir para a cadeia nem por 6 meses, ele não quer ter ficha criminal, então a maioria das pessoas é dissuadida até mesmo por sentenças brandas. Hoje vivemos em um mundo interconectado e multicultural. A América tem um problema negro, incluindo criminalidade, que é um tema à parte. Isso explodiu nas últimas décadas, desde o movimento dos direitos civis. Charlie Kirk também comentou, mas distorceram suas palavras. Mas, de novo, não é minha guerra, nem minha praia. Não vou entrar nesse assunto. O que comentaristas conservadores dizem sobre a violência negra nos Estados Unidos da América? Se eu morasse na América, com certeza estaria falando sobre isso. Muitas pessoas negras de boa índole, inteligentes e espertas também comentam sobre isso. George Floyd não era um herói, ele era um viciado em drogas, um criminoso quanto mais. Ele não fez o que você e eu faríamos se fôssemos parados por um policial. Já fui parado por policiais muitas vezes. Consigo notar quando um policial que me aborda está abusando do poder. Ele está bravo porque passei 5 km/h do limite. Mas você não enfrenta um policial. Se um tira manda você colocar as mãos no capô, bem, é isso que você faz. Você obedece? Seguir instruções não me faz inferior. Sobre a Irena, ela era daltônica. Ela tinha um pôster do Vidas Negras Importam no quarto. Era daltônica e isso custou sua vida. Dizem que é racismo quando você vê um homem negro vindo em sua direção em um beco escuro. E se você atravessa para o outro lado da rua, isso é racismo. Os dados não mentem. Se minha filha fizesse isso, eu não vou julgá-la, me desculpe. Se uma mulher segura a bolsa um pouco mais forte quando percebe que uma pessoa negra entrou no elevador ou em um beco escuro, isso não é racismo. Desculpe, mas os dados não mentem. Vou te dar um exemplo. Olhe para mim! Pessoas parecidas comigo cometeram 95% dos ataques terroristas no Ocidente nos últimos 20 anos. É fato, não é mentira. É um fato. Minha ex-parceira era australiana. Sempre que viajávamos ou estávamos em um aeroporto. Minha parceira passava direto pela segurança, mas eu sempre era parado para a revista. Sabe como é? Nunca me senti ofendido ou levei para o lado pessoal. Não era pessoal. Os números não mentem.
Eu prefiro chegar ao meu destino do que ser liberado por medo de, vou ser acusado de racismo. Não me importo. Por favor, me revistem e revistem todo mundo que se parece comigo, porque os dados não mentem. Pessoas que se parecem comigo já fizeram coisas bem ruins. É como ver um homem branco de meia idade no Camboja. Em um subúrbio perigoso, conhecido pela prostituição, muitos homens brancos de meia idade vão a esses lugares para viver suas fantasias pedofílicas. Esse perfilamento racial é justificado. Meus irmãos negros, por favor, não se ofendam. Não levem para o pessoal. Eu também não levei. Novamente, como eu disse, eu prefiro chegar ao meu destino junto com meus familiares vivos do que o segurança. Não faz seu trabalho direito por medo de ser acusado de racismo. Já vimos os efeitos disso na Grã-Bretanha. A polícia não investigou devidamente muitos homens britânicos paquistaneses por receio de ser chamada de racista, conforme registrado. Mais um vídeo. Essa era uma oportunidade perfeita para a esquerda deixar claro que esse tipo de comportamento não é tolerado. Podemos discordar de Charlie Kirk, Ben Shapiro, o quanto quisermos, mas a violência é onde traçamos o limite. Crédito a quem merece? Tutiakia Obama? Muitas dessas pessoas condenaram isso. Mas lá embaixo, na seção de comentários, dá pra ver como as pessoas estão com raiva. As pessoas estão com raiva. Venho dizendo que haverá uma guerra civil na Grã-Bretanha. A América está dividida, se não mais, pelo menos tanto quanto a Grã-Bretanha está dividida. Acho que todo o nosso mundo ocidental está desmoronando internamente. E pense nisso. As redes sociais causaram a queda de muitos governos autoritários. A Primavera Árabe exemplifica Líbia, Egito e Tunísia. Assim, algumas proto-democracias também caíram, como Sri Lanka e, mais recentemente, Nepal. Quase houve uma revolução no Paquistão, quase uma revolução no Irã, tudo graças às redes sociais. Então, era só uma questão de tempo até que as redes sociais atingissem também as fortes democracias ocidentais. Acho que já foi estabelecido pelas agências de inteligência ocidentais que a Rússia exploraria as diferenças políticas. Eles publicarão conteúdos polêmicos de ambos os lados e explorarão o debate de gênero sem se importar com sua posição. As rachaduras que já existiam aumentaram nas últimas décadas. Era só questão de tempo para isso acontecer. As únicas pessoas que não reagem de forma atroz são aquelas que são apolíticas, aquelas que estão desconectadas das redes sociais. Por exemplo, meus pais não assistem e realmente testam isso. Olhe ao seu redor. Toda pessoa que não está nas redes sociais vai se comportar decentemente. Vão comentar sobre Charlie Kirk. Ele foi baleado diante dos filhos, que horrível. Se você dissesse para eles que essas eram as opiniões dele sobre aborto ou direitos civis, mesmo que não concordem com ele, eles não vão se comportar como a maioria das pessoas se comporta. Eu acho que as redes sociais criaram muitos ideólogos. E os seres humanos são criaturas simples. A única moeda que realmente entendemos é a força. E enquanto a força estiver nas mãos dos mocinhos, a sociedade pode ter ordem. Mas essa força está enfraquecendo. Vivemos em um mundo onde nossos juízes mostram mais compaixão por assassinos e estupradores do que pelas vítimas, tudo em nome da compaixão. Como resultado, isso está criando um mundo mais violento, mais ressentido. Um mundo que vai incentivar as pessoas a tomarem a segurança em suas próprias mãos. O que isso significa? Isso significa anarquia. E isso está sendo feito pelas pessoas que afirmam ser compassivas. Todos esses juízes progressistas, eles soltam estupradores. Deixe-me te mostrar uma coisa. A polícia deixou 45 homens que admitiram ter confessado estupro saírem apenas com uma advertência. Mais de 1.500 adultos foram advertidos por agressão sexual. E quanto às mulheres, suas vidas estão destruídas. Elas não confiam mais nos homens, têm relação difícil com o sexo e talvez nunca tenham filhos ou voltem a confiar neles. Tudo em nome da compaixão pelos caras maus. Tudo isso está criando um mundo muito brutal, um mundo brutal de nível medieval. Em breve, as pessoas vão estar exigindo tortura. Antes da pena de morte, eu era contra a pena de morte. Agora sou totalmente a favor da pena de morte. Em Utah, onde Charlie Kirk foi assassinado, eles têm pena de morte. Ouvir isso do governador me trouxe uma certa alegria.
Então, voltando à esquerda, usando isso como uma oportunidade para condenar a violência política, os conservadores do Parlamento Europeu pediram 1 minuto de silêncio em homenagem a Charlie Kirk. Foi isso que eles fizeram. Senhora Presidente, caros colegas, o assassino do ativista político Charlie Kirk, um marido, pai amoroso e patriota, chocou o mundo. Devemos condenar veementemente a violência política e a retórica que incita a violência. O principal é lembrar disso. Esqueça a violência política. É um comentarista político conservador, poderia ter sido um comentarista político de esquerda. Por favor, fiquem comigo em reflexão e oração em sua homenagem e cedo o restante do meu tempo para um momento de silêncio. Colega Weimers, nós conversamos e você sabe que a presidente recusou 1 minuto de silêncio. Portanto, vamos continuar. Vamos passar ao relatório do senhor Stefano Bonaccini. A presidente recusou 1 minuto de silêncio. Relatório de Stefano Bonaccini sobre cooperação entre autoridades de execução em práticas comerciais desleais na cadeia agroalimentar. Votação e início de negociações interinstitucionais. Quem é a favor? Quem é contra? Não somos os mesmos. Porque quando George Floyd foi assassinado, o mesmo Parlamento Europeu fez 1 minuto de silêncio. E os conservadores da época não se opuseram, não foram contra. Isso, mais uma vez, revela muito sobre a bússola moral que guia o comportamento dos conservadores. A bússola moral guia o comportamento desses lunáticos esquerdistas woke. Não somos iguais. Eu acho que isso vai criar um mundo muito brutal. Eu não sei. Acho que fomos mimados pelo que os europeus chamam de dividendos da paz. 3 gerações sem guerra nos mimaram. A maioria dos veteranos da Segunda Guerra Mundial já morreu. A maioria das pessoas no Ocidente nunca viu uma guerra. Os americanos provavelmente são ainda mais mimados pela ausência de guerra, já que nenhuma chegou ao seu território. É preciso voltar ao século XIX na Guerra Civil. Essa ideia de que somos pessoas civilizadas e que devemos ser cada vez mais compassivos. Os seres humanos mostraram que não reagem só à compaixão. No fundo, ainda somos humanos básicos, guiados por emoções simples como amor, raiva, ciúme e fome. Como dizem, a anarquia está a apenas 3 jantares de distância. Não me importa o quão civilizado você se considera. Se você ficar com fome por 4 ou 5 dias, ou até mesmo se tiver filhos que ficaram com fome por 2 ou 3 dias, e não há comida, as mercearias estão vazias, você verá o animal que existe em todos nós. Esse sinal de virtude que a esquerda continua fazendo em nome da compaixão e empatia, nesse processo eles ficam mais violentos e acham que é uma via de mão única. Isso pode ser um momento crucial na história americana e não se limitará a ela, pois todos estamos interligados. O que ocorre na Grã-Bretanha é acompanhado de perto pelos Estados Unidos. E o que vai acontecer nos Estados Unidos, as reverberações serão sentidas, pelo menos no restante do mundo ocidental. E não vai ser bonito. Houve um legislador de esquerda em Minnesota. Melissa Hartman e o marido foram mortos a tiros em casa. Outro legislador democrata, John Hoffman, e a esposa também foram baleados, mas sobreviveram. O governador Tim Walz classificou os ataques como políticos. Isso também está errado. Isso é igualmente errado. Que tipo de mundo estamos criando? Tenho certeza de que estamos criando um mundo mais brutal. O mundo das próximas décadas vai ser muito mais violento. Mas existe uma saída. Muita gente diz que a inteligência artificial pode nos destruir, né? Talvez isso seja uma coisa boa. A inteligência artificial terá muitos motivos para acabar com a humanidade. Eu não sei, não tenho nenhuma bola de cristal, mas posso sentir que não estamos caminhando para um futuro brilhante. Tempos difíceis pela frente. Charlie Kirk, eu não sei muito sobre você, mas pelo que descobri sobre você, não tem muita coisa com a qual eu discordo de você, exceto pela sua posição sobre o aborto. No resto, quase nada. Eu não discordo de muita coisa. Mas, acima de tudo, eu me sinto péssimo pela sua família jovem. Eu me sinto péssimo pela sua filha, pelo seu filho pequeno e pela sua esposa. Você não merecia partir dessa forma. E as pessoas que estão rindo da sua morte são pessoas de baixo nível. Eu simplesmente não sei.
Essa forma de pensar é muito depravada, não entendo. Como disse, se fosse com pessoas que não gosto, acho que não agiria assim. Eu ficaria tão envergonhado. Minha mãe me daria um tapa por agir assim. E, novamente, eu não estou querendo pagar de bom moço. Eu entendo perfeitamente o meu comportamento online também. Como eu disse, já trolei e xinguei pessoas, mas traço o limite na violência. Descanse em paz, Charlie.